Olá, eu sou o professor David da Cunha e eu vou estar ministrando essa aula demonstração da disciplina de jogos para web, do curso de Sistemas para a Internet. Nessa disciplina, a gente mostra como criar um jogo que pode ser exportado para a web, né, que vai rodar, no caso, num navegador. Uma das ferramentas que pode ser utilizada para a criação de um jogo para a web é a ferramenta Construct. O Construct ele é uma ferramenta gratuita baseada em HTML5, só que não é necessário nenhum conhecimento de linguagens de programação para que você consiga desenvolver um jogo para a web. O Construct ele é todo baseado em eventos. Esses eventos eles disparam ações. Então, por exemplo, um evento, pressionar a barra de espaço do teclado. Ação, o jogador pula. Um evento, um projétil colide com o inimigo. Ação, o inimigo é destruído. Então, basicamente, a gente tem que memorizar, tem que conhecer alguns eventos e algumas ações, e com isso a gente vai montando um jogo. Então, para que a gente consiga criar um jogo, é necessário uma ferramenta apropriada para isso, como o Construct, e a gente também necessita do que a gente chama de assets. Assets seriam imagens, seriam sons, se é um jogo 3D, um modelo 3D. No nosso caso, para construir o nosso jogo, a gente vai estar utilizando uma série de imagens e sons. Então, a gente vai estar criando um jogo 2D de um submarino que ele tem que derrotar submarinos inimigos. Bom, os assets que a gente vai utilizar para o nosso jogo já foram separados. Então, basicamente, a gente vai contar com o nosso submarino, com o submarino inimigo, com um torpedo, torpedo inimigo, aqui o fundo do mar, aqui o céu, aqui a gente tem o sprite da explosão e aqui a gente tem os sons que a gente vai utilizar. Além disso, tem aqui uma imagem do fundo do mar e aqui peixes que a gente pode ou não colocar animados dentro do nosso jogo. Então, vamos começar o desenvolvimento desse jogo? Então, inicialmente, eu acesso a ferramenta Construct. Então, o endereço é construct.net. Daí, eu aconselho vocês a criar uma conta. Tá? Então, eu vou logar com a minha conta, mas mesmo se eu utilizar, se eu não logar, eu tenho a possibilidade de estar acessando o Construct. Só que eu vou estar acessando uma versão mais limitada da ferramenta. Eu não vou ter tantos eventos. Então, eu vou utilizar a minha conta. Então, é só logar. E a partir de agora eu clico aqui em Launch Construct 3 e Launch to Guided Tour. Ele vai fazer uma tour guiada. No caso, a gente vai dizer que não precisa. Mas para aqueles usuários que estão utilizando pela primeira vez, é bom fazer. Eu vou colocar aqui não. Repara que eu já tenho um joguinho aqui do submarino, tá? Mas eu vou criar um novo, porque o objetivo é mostrar desde o zero como fazer essa criação. Então, cliquei em novo. Aqui eu vou chamar de Submarino 2. Esse jogo de submarino, ele é inspirado num jogo chamado Sequest do Atari. Então, um jogo da década de 80. Então, aqui a gente tem as dimensões da tela, 854 pixels por 480. Aqui a gente tem o nome e aqui a orientação, paisagem, 16 por 9. Então, vamos lá. Vamos clicar em criar.
Então, essa área pontilhada, mal dá para ver no vídeo, é como se fosse a área da minha câmera, né? Então é o que vai estar sendo capturado, a área da minha tela. Agora, o restante dessa área cinza mais clara aqui corresponde à minha fase, tá? Então, o construct ele tem a configuração da tela, então o que vai estar sendo mostrado, né? Só que à medida que um personagem, por exemplo, se move pela tela, a câmera pode acompanhar e pode ir mostrando o resto da minha fase. Como não é o objetivo, eu vou deixar a minha fase inteira do tamanho da tela, tá? Porque a ideia é a gente fazer passar uma sensação do que a gente chama de paralaxe, né? Então, algumas coisas, alguns elementos de cenário vão se movimentando pela tela, enquanto que o personagem, que no nosso caso é o submarino, né? Ele, mesmo que ele fique parado, dá essa sensação de movimento. Então, para configurar a minha fase com as dimensões da minha câmera, eu devo primeiro, né, eu tenho aqui em Submarino 2 as configurações da minha câmera, está aqui, ó, tamanho de tela, 854 por 480, eu vou copiar isso aqui e venho aqui, ó, em Layout 1. Layout 1 é a minha fase 1, e daí eu vou botar o mesmo tamanho, copio e colo. Assim que eu faço isso, ó, agora a minha fase é exatamente do tamanho da tela. Ela não vai se expandir, ela não vai rolar para o lado, nem para cima, nem para baixo. Então essa é a ideia. Bom, o construct ele é organizado no que a gente chama dessas abinhas aqui. Aba layout, então no layout tu tem todos os elementos gráficos do teu jogo. Então tu vai montar, estruturar a tua tela aqui no layout. Agora, quando eu quero criar a programação, entre aspas, do meu jogo, daí eu vou utilizar o que a gente chama de folha de eventos. Bom, então eu vou aumentar o zoom. Então no scroll Ctrl Scroll do mouse eu tenho a possibilidade de aumentar o zoom. E só pressionando o scroll eu tenho a possibilidade de me posicionar na tela. Então vamos inserindo os elementos. Então vamos montar o nosso jogo. Então a primeira coisa que eu vou montar, eu vou inserir o fundo do mar aqui. Então vamos lá. Ó, clico nessa área cinza escura, um duplo clique. E daí, ó, ele me mostra criar novo tipo de objeto. Então, eu vou escolher Sprite. Esse termo Sprite é o termo que é utilizado para qualquer imagem que é utilizada num jogo 2D. A gente chama de Sprite. Então, eu vou colocar aqui mar. Não é o fundo do mar, esse é o mar, né? Então, inserir. Dou um clique em qualquer lugar. E agora eu vou buscar a imagem do fundo do mar, a imagem do mar. Então eu venho aqui, carregar a imagem de arquivos, e tá, não é essa pasta. Vamos nos posicionar corretamente, Alcides Maia, jogo aula. Aqui, mar, é essa daqui. Então ele carregou, agora eu fecho, agora eu só posiciono direitinho. Se eu quiser, eu posso deixar isso aqui um pouquinho maior do que o limite do meu jogo, né? Porque, de repente, eu estou exibindo no navegador e para não ter nenhuma falha em relação às dimensões, para não ficar faltando, então a gente coloca um pouquinho maior. Agora eu vou carregar o céu. Então, vamos lá, botão direito ou duplo clique com o botão esquerdo. Tá? Vou chamar de céu. Também um sprite. Clico e vamos inserir o céu. O céu vamos botar aqui em cima, só que vamos melhorar um pouquinho. Vamos diminuir o mar, né? O mar está muito...
Ok. Isso aí. Tá. Agora, a gente vai começar... vamos inserir o fundo do mar. Então, vamos lá. Duplo clique. Sprite. Vamos chamar aqui fundo do mar. O fundo do mar, ele está aqui. Então, deixa eu fechar. O fundo do mar é para ser essa imagem, ó, que ela é imensa. Qual é a ideia? A ideia é que isso aqui fique se movendo lentamente à medida que o jogo vai passando. Tá? Então, para fazer com que isso aqui se movimente lentamente, nesse painel aqui de propriedades, a gente vai colocar o que a gente chama de comportamento. Então, ó, eu clico no botão Edit Comportamentos e adicionar novo comportamento. E tem um comportamento que é projétil. Então, eu clico aqui em adicionar e eu vou configurar a velocidade dele para 20. Então, se eu der um play aqui no meu jogo, vamos ver o que está acontecendo. Ó, mas ele está indo para o lado errado, né? Então, na realidade, eu queria que ele viesse da direita para a esquerda. Então, menos 20. Aqui ele ficou de cabeça para baixo. É só a gente desmarcar o definir ângulo. Vamos de novo. Ó, então a ideia é essa. Então ele vai passar uma sensação de movimento, mesmo que o submarino fique parado. Tá? Essa é a ideia. Uma coisa que a gente pode colocar também aqui é um outro comportamento. Então eu clico novamente em Edit Comportamentos e daí eu venho aqui em adicionar novo comportamento. Esse aqui, ó, dar a volta. O que acontece? Quando a minha imagem ela sair completamente na tela, ela volta a surgir lá do outro lado. Então isso aqui é legal, é um comportamento bem interessante. Tá. Então o nosso cenário ele já está estruturado. Então agora a gente vai começar com o asset do jogador, que é o submarino. Vamos lá. Então duplo clique. Vou botar aqui jogador. Então é bom a gente sempre dando nomes para os nossos assets. Sprite, inserir, e daí vamos carregar aqui o submarino verdinho. Fechei. Aqui está o tamanho dele, ele está um pouco grande, então eu posso segurar colocar o mouse sobre esse pontinho aqui, segurar o Ctrl, segurar o Shift, perdão, e arrastando. Ó, vou deixar mais ou menos desse tamanho. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele ficou com 81, não, aqui, 85 por 50 pixels, mais ou menos. Né? Então, para ele poder se deslocar bastante pela tela. Vamos adicionar um inimigo? Então, duplo clique. Sprite, vamos chamar de inimigo. Vamos carregar o vermelhinho. De repente, esse aqui eu vou fazer um pouquinho maior e esse aqui um pouquinho menor. Por que eu estou fazendo esse aqui menor? Porque eu vou fazer várias cópias dele. Tá? Bom, vamos controlar a movimentação do jogador. Então, eu clico sobre o jogador, tá? E vou adicionar um comportamento, que é o comportamento para a gente controlar ele, esse aqui, ó, 8 direções. Adicionar. E daí,
Aqui ele traz, nas configurações, ele traz 8 direções, a gente vai trocar para 4 direções. 4 direções. Definir ângulo, a gente vai deixar não. Se a gente clicasse no definir ângulo, quando eu coloco a setinha para cima, o submarino iria apontar para cima. Quando eu coloco para baixo, o submarino iria apontar para baixo. Então, se a gente definir ângulo como não, ele não muda. Então, vamos lá. Vamos testar? Vamos dar um play aqui. Ó, então, eu estou usando as setas direcionais e estou movimentando o meu submarino para cima e para baixo. Só tem alguns poréns, né? Primeiro, ele voa, ó, e ele afunda. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode limitar ele dentro da tela, tá? E depois a gente cria mais um limite em cima, porque eu não quero que ele voe, eu quero que ele vá no máximo até aqui, mais ou menos, tá? Então vamos lá. Para limitar ele à tela, a gente vai lá no Edit Comportamentos e vamos colocar esse aqui, vamos ver, restrito ao layout. Aqui, restrito ao layout. Adicionar. Vamos testar. Ó, ele parou, parou, parou. E do outro lado também, ó. Então ele ficou restrito ao nosso layout. Só que eu quero fazer com que ele não suba muito, eu quero que ele vá até aqui, porque uma das características, uma das mecânicas que eu vou estar desenvolvendo nesse jogo seria ele vai ter que recarregar o oxigênio. Então ele vai ter que vir até aqui, né? Vai ter que vir até aqui. A gente até pode cuidar a posição, ó. Aqui é posição X, aqui é posição Y. Na posição Y, ele vai poder ir até aqui, 78, né? Não pode subir mais do que os 78, tá bom. Então, depois a gente vai organizar isso. Bom, eu vou botar um objeto para bloquear aqui, para ele não conseguir passar daqui. Então, para colocar esse objeto, então, eu vou dar um duplo clique. Vamos escolher aqui Sprite e vamos botar barreira superior. Dou um clique e agora eu vou botar uma cor qualquer. Então, cliquei aqui, pode ser essa cor cinza, fechei. Então, a minha barreira superior vai ser isso aqui, ó. Tá? Para impedir que o meu submarino suba mais do que isso aqui. Só que, para que ela exerça essa função, eu vou ter que colocar um comportamento. Então, reparem que tudo é baseado em comportamento. Adicionar novo comportamento. Eu vou botar aqui sólido. Vamos testar. Ó, ele vem até aqui e aqui ele não vai mais, ó. Então ele tem esse limite. Claro que essa barreira eu vou deixar ela oculta, né? Então para isso, estando com ela selecionada, aqui na opacidade que está 100, eu vou botar 0. Ó, que daí ela fica oculta. Bom, então, já definimos a movimentação do nosso submarino. E reparem que até então a gente não programou nada, a gente só foi adicionando o que a gente chama de comportamentos. Só que agora eu vou adicionar um torpedo. Então vamos lá, duplo clique, é um sprite também, e vamos chamar de torpedo jogador.
torpedo jogador, clico e vou carregar ele. Esse torpedo verde. Tá aqui o torpedo. Repara que o torpedo ele é muito grande comparado com o meu submarino. Então, seguro a tecla Shift e vou diminuindo. Talvez esse tamanho aqui fique legal. Tá. Agora, eu vou colocar um comportamento que a gente já conhece, que é o comportamento projétil. Então, vamos botar o projétil, adicionar. Quando eu der um play, olha o que acontece com o meu projétil, ó. Com o meu torpedo. Bom, quando eu faço isso, né, quando ele sai da tela, ele fica andando infinitamente e ele continua ocupando memória. Então, o que eu devo fazer? Eu devo adicionar mais um comportamento que é o destruir fora do layout, porque daí ele não vai ficar ocupando memória quando ele sair da tela, ele é destruído, ele alivia a memória. Claro que visualmente a gente não percebe nenhuma diferença, mas pode saber que ele está economizando memória. Vou colocar um torpedo também para o inimigo, então vamos lá, duplo clique. Vamos colocar aqui torpedo inimigo. Vamos dizer que é um sprite, né? Isso é importante. Vamos carregar. Tá aqui ele. Tá aqui. Da mesma forma, vamos redimensionar um pouco. Vamos segurar o Shift. Acho que assim tá legal. Tamanho. Bom, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a programar, entre aspas, programar os nossos eventos. A gente não vai precisar de uma linguagem de programação estruturada para fazer isso. Então, algumas engines como a Unity, como a Unreal, né, elas necessitam de linguagens como C#, como C++, para te programar o teu jogo. Aqui tudo é baseado em eventos. Existe programação? Existe, só que essa programação ela não fica visível pro desenvolvedor. Então, eu vou clicar na abinha folha de estilos e vou começar a programar o nosso jogo. Então, cliquei em folha de estilos. Aqui eu vou mandar adicionar um evento. O que é esse evento? O evento é um evento de teclado, ou seja, quando o usuário pressionar a barra de espaço, quando o jogador pressionar a barra de espaço, vai ser disparado um torpedo. Só que para fazer isso eu preciso ter um elemento aqui chamado teclado, que não está presente. Eu tenho que adicionar. Então eu entro em Layout, duplo clique nessa área aqui e vamos inserir um novo objeto que é teclado. Daria para colocar joystick, mouse, touch, né? Inserir. Então, foi inserido um teclado. Agora sim, eu vou poder clicar em adicionar eventos e vai aparecer o teclado. Próximo. Ao pressionar tecla. Então, o evento é esse, ao pressionar tecla. Que tecla? Eu vou dizer. Então, eu clico aqui e agora eu vou pressionar a tecla que eu quero para o meu tiro, né? Então, eu vou pressionar o Ctrl da esquerda, tá? Ó, Ctrl. Ok, pronto. Então eu já tenho um evento ao pressionar Ctrl. Mas o que ele vai fazer quando a gente pressionar o Ctrl? Agora a gente vai dizer aqui, adicionar uma ação. Então, é uma ação do jogador, do meu submarino, próximo. O submarino, ele vai dar origem a outro objeto, ele vai estar criando outro objeto,
Que objeto é esse? É o meu torpedo. Então, dar origem a outro objeto. Próximo, vamos escolher o objeto. Torpedo jogador. Ok. Aqui a gente tem camada, posição. Isso aqui não precisa alterar agora. Pronto. Vamos testar? Vamos lá. Ó, aquele ali não fui eu que pressionei. Então, vamos lá. Ó. Agora eu estou pressionando o Ctrl e ele está disparando os torpedos. Ó. Só que a posição do torpedo não está legal. Ó. Ela está saindo no meio. Né? Eu gostaria que saísse à frente aqui do meu submarino. Então, para fazer isso, a gente pode... Tem várias maneiras, né? Uma maneira que eu gosto é essa daqui, ó. Dou um duplo clique em cima do torpedo e daí tem um item aqui que parece uma alça de mira. Editar pontos de imagem. Eu clico aqui e repara que a alça de mira está bem aqui no centro. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou botar ela para cá. É só dar um clique. Ó, repararam? Ela passou para cá. Por quê? Porque eu quero que fique para baixo e quero que fique para frente, para a direita, né? Então, só fechar. Agora vamos dar um play. Ó, agora tá ficando legal, ó. Bom, próximo passo. Vamos fazer com que o nosso inimigo se movimente para frente e depois que ele dê tiros. Então tá. Para ele se movimentar para frente, a gente já conhece qual é o comportamento. É o projétil. Então vamos lá. Edite comportamentos. Vamos colocar o comportamento projétil. Adicionar. Como a gente está querendo fazer com que ele se movimente da direita para a esquerda, nesse item velocidade a gente vai colocar um sinal negativo, senão ele iria da esquerda para a direita. Só que esse valor 400 está muito rápido, então vamos botar aqui talvez 100 e depois a gente testa. Outro item que a gente tem que trocar é esse definir ângulo. Se a gente deixar marcado definir ângulo, a gente tem que deixar ele desmarcado. Senão o submarino inimigo vai ficar de cabeça para baixo. Vamos dar um play e vamos ver. Ó. Então ele está se movimentando certinho, da direita para a esquerda. Bom, só que eu quero que ele se movimente, eu quero que ele dê tiros. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para o outro submarino. Tá? Então, eu vou fazer com que esse submarino aqui dê origem a esse projétil aqui, a esse torpedo. Só que no caso do meu submarino, do verdezinho, quando é que o tiro era criado? Quando eu pressionava a tecla Ctrl. Aqui eu vou fazer com que seja de 2 em 2 segundos. Ou de 1 em 1 segundo. De 2 em 2. De 2 em 2. Depois a gente pode melhorar esse intervalo. Vamos lá. Então, eu vou adicionar um evento do sistema. O que é esse evento do sistema? Para ele contar 2 segundos. Então, adicionar evento do sistema. Ó, a cada X segundos. Próximo. Vou colocar aqui 2. Pronto. Então, a cada 2 segundos, o meu inimigo vai dar origem a outro objeto. E que objeto é esse? O torpedo inimigo. Pronto. Só que
Vamos ver o que vai acontecer aqui. Faltou o quê? Animar o torpedo inimigo, né? Então vamos lá. Seleciona o torpedo inimigo, coloca comportamento bullet nele. Adicionar novo comportamento. Bullet, porque eu estou acostumado com construct em inglês, né? É o projétil. Adicionar. Aqui a velocidade, menos 400. Acho que menos 300, senão vai ficar muito rápido, né? Menos 300. E aqui o definir ângulo, desmarca. Vamos ver agora. Tá. A gente também pode mexer na posição que ele vai sair. Então, vou dar um duplo clique. Ó, vamos lá na alça de mira. Vamos botar ela mais ou menos por aqui. Tá. Agora tá legal. Então, nós já damos tiros e o inimigo também. Só que só tem um inimigo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que o sistema dê origem a novos inimigos em posições aleatórias. Então, a gente vai construir os inimigos aqui, ó. Tá? A gente vai construir os inimigos aqui. Bom, e daí depois eles vão se deslocando para a tela, né? Então, vamos fazer o seguinte, essa tela aqui ela tem mais ou menos 850 de largura, então vamos botar na posição 900. E ele tem que sortear os inimigos, vamos ver, entre essa posição aqui, vamos ver, posição 124, o que me interessa é o Y, até 410, 120, 410, números redondos. Então vamos lá. Vamos adicionar um evento de sistema. A cada tantos segundos ele vai criar o objeto. Então, a cada X segundos, vamos definir que a cada 1 segundo... Vamos botar 2, depois a gente altera isso. A cada 2 segundos, o que ele vai fazer? O sistema vai criar objeto. Criar objeto. Que objeto vai ser esse? O inimigo. Em que posição? Posição Y vai ser aleatório. Posição X, a gente vai dizer que é na 900 e na Y a gente coloca assim, ale. Daí tem aqui, ó, aleatório. Ele troca para a função random. A gente vai dizer que ele vai sortear entre 120,410. Botei 420, vamos botar 410. Pronto. Vamos ver agora como está ficando. Ó, então ele está criando ali os meus inimigos. Só que não tem ainda colisão, né? Então, o próximo passo, a gente vai estar criando a colisão. Então, quando... Vamos adicionar um evento. Quando o meu torpedo colidir com outro objeto, colidir com que objeto? Com um inimigo, esse é o evento. O que tem que acontecer? O inimigo tem que ser
destruído, destruir, e vamos adicionar uma ação, o meu torpedo também vai ser destruído. Agora vamos fazer assim, ó, quando o meu torpedo colidir com outro objeto, que é o torpedo do inimigo, vamos destruir o meu torpedo, destruir. Vamos destruir o torpedo do inimigo, destruir. Vamos testar aqui. Ó, conforme eu clico no inimigo, ó, não pode ser em cima, tem que ser no centro. Ó, tem que ser bem em cima dele. Ó. E conforme eu clico, conforme eu acerto o torpedo do inimigo, os dois torpedos, ó, eles são destruídos. A gente pode colocar uma explosão. A gente pode colocar uma explosão e podemos colocar sons. Então vamos lá. Primeiro vamos botar uma explosão. Duplo clique. Eu tenho que carregar o sprite da explosão. Então, sprite, explosão. Esse sprite ele é um pouquinho diferente porque ele tem uma sequência de frames, ele tem uma sequência de quadros. Então, o final da inserção dele é um pouquinho diferente. Então, clico em inserir, cliquei. Em vez de clicar sobre esse botão carregar imagem, eu venho aqui, ó, Animation Frames, botão direito, importar frames. No caso, esse arquivo da explosão, ele é constituído de uma imagem e nessa imagem ela tem toda a sequência de frames. Então eu clico aqui em detiras e escolho aqui, ó, é um arquivo só com todos esses quadros. Clico em abrir, ele já identificou que são 8 células por 1, importar. E daí eu só vou pegar esse primeiro, o frame 0, vou puxar ele para cá. Porque o que tem que acontecer? Ele tem que chamar a explosão e depois a explosão vai ter que desaparecer. Tá? A gente pode configurar a velocidade também. Então, se eu clicar com o botão direito aqui em Animation 1, ó, visualizar, eu tenho uma ideia de como ficou a explosão. Está muito quadro a quadro. Então, para arrumar isso, fecha, clica aqui em Animation, aqui ó, velocidade. Eu vou botar 10. Ou até mais, 12. Vai ser mais rapidinho. Vamos ver. Ó, fica mais legal, né? Ó. Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos criar lá na folha de eventos. Então, ó, quando o meu torpedo colidir com o submarino inimigo, ele destrói o submarino inimigo, destrói o meu torpedo e chama a explosão. Mas quem é que dá origem à explosão? É o meu inimigo. Então eu tenho que pegar o inimigo próximo, dar origem a outro objeto. Porque daí ele pega a posição do meu inimigo. Próximo. Que objeto? Explosão. Vamos testar? Ó, agora a gente tem explosão. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... O som eu vou deixar por último, tá? Depois a gente vai adicionar o som. Mas eu vou fazer com que a cada 5 tiros que o inimigo me acertar, eu morro. Então vamos fazer isso. Então, eu preciso criar uma variável que vai contando quanto que eu vou ter de vida. Então, nessa área cinza aqui, escura, botão direito, adicionar variável global, eu vou chamar de vida.
e vou dizer que o valor inicial de vida é 100. Ok. Agora, o que vai acontecer? Quando o torpedo do inimigo me atingir, então vamos lá, adicionar evento, torpedo, inimigo, ao colidir com outro objeto, ao colidir com quem? Com o jogador. O que tem que acontecer? Quando o torpedo, ao colidir com o jogador, daí sempre que for que eu quiser alterar o valor de uma variável é em sistema. Sistema, e daí tem lá embaixo, ó, subtrair de. Claro, porque eu vou subtrair da minha vida. Subtrair de vida 20. Claro, porque eu tinha 100, ele vai subtrair 20, eu vou ficar com 80. Então é isso que vai acontecer. Só que eu não vou conseguir enxergar. Eu até vou testar aqui, mas vocês vão ver que eu vou tomar os tiros. Vamos lá. 1, 2. Ah, faltou destruir o tiro. 3, 4, 5. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, claro, eu não mandei destruir, né? Eu tenho que mandar destruir. Então vamos lá. Primeira coisa, quando o torpedo bate na minha nave, não, no meu submarino, eu tenho que destruir o torpedo. Destruir. Tá. E agora eu vou ter que verificar o valor da minha variável. Então, sempre que falar de variável, é sistema. Então, adicionar um evento de sistema, lá embaixo, comparar variável. Eu vou, comparar vida. Se vida for menor do que 0, esse é o meu evento. Vida menor do que 0, poderia ser menor ou igual, né? Menor do que 0, qual vai ser a ação? O jogador vai ser destruído. Destruir. Vamos testar agora? Vamos lá. 1. Reparem que o tiro morreu. 2, 3, 4, 5. É porque com 5 tiros ele fica igual a 0. Então vamos definir aqui menor ou igual a 0. Tá? Porque com 5 tiros ele é destruído. Só que para ficar mais interessante, vamos botar uma explosãozinha aqui também para ele, né? Eu digo que o jogador vai dar origem a outro objeto. Que objeto é esse? A explosão. Ok. Isso aí. Para ficar mais legal, vamos botar uma barrinha de vida, né? Vamos botar uma barrinha de vida. Então, vamos entrar em Layout, duplo clique, barra de progresso é o nome. Inserir. Tá aqui a minha barrinha. Tá aqui a minha barrinha. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver. Quando o torpedo inimigo colide com o jogador, ele subtraiu a vida. Mas vamos dizer que vamos adicionar uma ação dizendo que a barra de progresso, vamos definir o progresso como sendo, eu vou digitar V. Já aparece aqui, vida. Tá? Porque daí ele atualizou a minha barrinha de vida com o valor da variável vida.
Vamos fazer também que quando o jogo iniciar, ele tem que fazer isso também. Então, adicionar evento, um evento do sistema. Ao carregar layout, vamos ver aqui, ou ao iniciar, ângulos, variáveis, tempo, instâncias, início e fim. Ao iniciar layout. Ao iniciar layout, vamos dizer que a minha variável vida vai receber 0. Então, definir valor de vida, não, vida 0 não, vida 100, né? Vida 100. E vamos copiar isso aqui, ó. Eu posso copiar, botão direito, copiar. Daí eu venho para essa areazinha aqui, ó, para colar. Botão direito, colar. Claro, porque quando ele iniciar o jogo, ele já atualiza a barrinha de progresso com o valor de vida. Vamos ver se está funcionando? Ó, tá lá. Ó, 2, 3, 4, mais um tiro, morri, destruiu. Bom, vamos botar uma pontuação. Então, vamos colocar uma pontuação. Então, vem aqui em Layout, botão direito. Vamos definir texto. Faltou isso, né? Texto. Pontuação 1. Tá. Daí aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos mexer no formato. Então, aqui o que ela vai mostrar? Ela vai mostrar 0 primeiro. Eu vou alterar a fonte. Então, vamos escolher a fonte, uma fonte bem diferente. Essa aqui, ó. Poderia ser qualquer fonte. Essa fonte aqui eu tenho no meu sistema, tá? Talvez vocês não tenham. Ok. Vamos alterar o tamanho para 20. Alinhamento horizontal, centro. Alinhamento vertical, centro. Tá, então aqui está a minha pontuação. Agora, a gente vai na folha de eventos. Vamos adicionar uma segunda variável. Botão direito. Adicionar variável global. Vamos chamar de pontos. E vamos dizer que o valor inicial é 0. Ok. Tá. Ao iniciar o sistema, vamos configurar que o valor é 0. Então, adicionar sistema, definir valor. Pontos para 0. Já está aqui. Cada vez que o meu torpedo, o torpedo do jogador, colidir com uma nave inimiga, eu vou estar atualizando o valor daquela variável. Então, adicionar ação de sistema, adicionar a pontos, daí eu vou botar 10 pontos. Só que não basta só atualizar a variável, eu tenho que mandar atualizar o meu texto, né? Então, adicionar ação, ó, o meu texto, que é chamado pontuação, definir texto, e daí a gente vai colocar a letra P, pontos, ó. Isso aqui eu posso copiar, venho nessa área aqui, ao iniciar o sistema, botão direito, colar. Então, vamos testar. Ó, ponto 0, pontos 10, que não dá nada. 20, e assim eu vou fazendo.
Isso aí. Bom, para ficar mais emocionante, a gente poderia também fazer com que, se a nave inimiga, se o submarino inimigo colidir com o meu, eu já morro, né? Então vamos fazer isso. Adicionar evento. Se o inimigo colidir com o jogador, o que a gente vai fazer? Vamos dizer que a variável, vamos lá, definir valor de vida para 0. Então, ó. E ele tem que atualizar a barrinha, né? Ele tem que atualizar a barrinha. Para atualizar a barrinha, eu copio aqui. Copio e colo aqui. Agora sim. Bom, então a gente já tem uma mecânica bem constituída aqui, né? Poderíamos mexer na velocidade dos nossos inimigos. Poderíamos mexer no intervalo em que eles disparam esses torpedos. Então tem várias possibilidades aqui, né? E uma coisa que eu pensei em implementar é o seguinte: eu não posso ficar muito tempo imerso. De vez em quando eu tenho que carregar o meu oxigênio. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma barrinha que vai ser a barrinha de oxigênio. Então vamos lá. Duplo clique, barra de progresso, vou chamar de barra oxigênio. Então, de tempos em tempos, o meu submarino vai ter que subir para carregar o oxigênio, senão ele também vai morrer, tá? Depois a gente poderia colocar um texto aqui, né? Vamos colocar agora? Vamos lá. A gente está com a mão na massa, então texto. Vamos chamar aqui de... esse aqui vai ser energia, a vida, né? E agora, só para ficar mais claro, oxigênio. Opa. Oxigênio. Bom, então, o que vai acontecer? A cada 5 segundos, ele tira 20 de oxigênio. Então, vamos criar aqui um evento de sistema. Ó, a cada X segundos. Então, a cada 5 segundos, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o valor do oxigênio. Então, eu vou criar uma variável, botão direito. O nome dessa variável vai ser oxigênio, sem acento, oxigênio. O valor inicial vamos botar 100. E a cada 5 segundos, vamos fazer com que a variável
Vou subtrair de oxigênio 20. E vamos dizer que a barrinha vai ser atualizada. Então, adicionar ação, barra de oxigênio, definir progresso para a variável oxigênio. Isso aí. Vamos criar mais um evento de sistema. O evento é o seguinte. Vou comparar a variável. Comparar a variável oxigênio. Se oxigênio for igual, vamos botar menor ou igual. Menor ou igual a 0, o que vai acontecer? Eu posso definir que a vida do meu jogador recebe 0. Então, vamos botar variável de sistema, definir vida também para 0. E vamos atualizar a barrinha de vida. Então, botão direito, copio e colo. Acho que é isso. Vamos lá. Então, agora só vou ficar desviando. Ah, faltou quando? Vamos arrumar isso aí. Ó, então, quando iniciar, ó, ao iniciar o layout, também vamos definir a variável oxigênio. Definir valor de oxigênio para 100. E vamos mandar mostrar na barrinha de oxigênio. Aqui a barrinha de oxigênio, copia e cola ela aqui. Vamos lá. Ó, o oxigênio está carregado. De 5 em 5 segundos, ele perde um pedacinho. Ele perde 20, ó. Então, vou fugir aqui. Ó, agora eu vou morrer, porque eu não vou ter oxigênio. Pô! Era isso. Tá, mas ele tem que carregar o oxigênio. Vamos mandar ele carregar o oxigênio, então. Para fazer isso, vamos fazer com que, se ele colidir aqui em cima com esse objeto aqui, ou melhor, se ele estiver nessa posição, se a posição do submarino em Y for menor do que 80, ele carrega o oxigênio. Então vamos lá. Então, vamos adicionar um evento de sistema. Vamos adicionar primeiro um evento do jogador. Jogador, vamos ver, posição. Comparar Y. Comparar Y. Se Y for menor ou igual a 80, menor ou igual a 80, o que ele tem que fazer? Ele tem que, uma ação de sistema, ele tem que ir incrementando o oxigênio. Então, adicionar a oxigênio o valor 1. Por que o valor 1? Porque ele tem que aumentar aos pouquinhos. Vamos ver se ele já vai estar fazendo. Vamos deixar diminuir ali um pouco o oxigênio. Ainda não. Ah, tá. Só que ele tem que atualizar, né? Ele tem que atualizar a barrinha. A gente não mandou. Então, cadê a barrinha de oxigênio? Tá aqui. Copia e cola aqui. Só que tem mais uns detalhezinhos importantes. Vamos lá. Ó,
Posicionei, ele incrementou. Só que tem um detalhe. Aqui, ele ainda está incrementando. Se a gente fosse olhar o valor estaria um valor muito grande. Então, ele tem que fazer quando o jogador estiver naquela posição ali, né, menor ou igual a 80, e tem que ter um limite. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou adicionar um evento que vai comparar a variável oxigênio, né? Então, se o oxigênio ele for menor do que 100, ele faz isso. Tá? Então, aqui ele criou um evento à parte. Eu clico nesse evento e arrasto e largo aqui, ó, junto com esse outro. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Que se o jogador estiver naquela posição, que é lá em cima, né, menor do que 80, e o oxigênio menor do que 100, ele faz. Senão, ele não vai fazer. Porque se a gente não tivesse colocado isso aqui, ele estaria sempre aumentando. Ele não iria mostrar na barrinha, mas ele estaria lá em 1000, 2000, 3000, 5000, enfim. Então, vamos ver agora. Vamos fugir um pouquinho. Ó, vim para cá, ele carregou. Vim para cá, ele carregou. Vamos botar menor ou igual a 100, porque ficou um pixel ali, né, que não ficou legal. Tá. Menor ou igual a 100. Tá. Agora sim. Então, ó, sempre que ele vier para cá, pá, carrega. Bom, o que a gente pode ainda fazer? Adicionar o som. Adicionar o som e deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer para finalizar o nosso joguinho. Então, pessoal, para finalizar o nosso jogo, claro que a gente poderia colocar tela de game over, então teria várias possibilidades, né? Mas eu vou adicionar o som. Então, para fazer isso, a gente vem aqui no Layout, a gente clica com o botão direito nessa pastinha Sons, Importar Sons. E agora a gente vai trazer para cá, então clicar em Importar Áudio, e daí eu tenho aqui, ó, Explosão 4, 6 e Laser. Então, vamos adicionar esses 3 arquivos, importar. Outra coisa, para a gente poder trabalhar com áudio dentro dos eventos, eu vou ter que adicionar um objeto de áudio. Então, duplo clique e vou escolher aqui áudio. Ok. Bom, então primeiramente eu vou fazer com que quando eu pressionar a tecla Ctrl e disparar o torpedo, ele vai emitir o som do torpedo. Então, para isso, eu vou clicar em eventos. Vamos ver aqui, ó, teclado, ao pressionar Ctrl, ele gerou o torpedo. Adicionar uma ação de áudio. Tocar. E a gente vai escolher aqui Laser Shot 49, que é o nome do arquivo. Pronto. Então, se a gente testar... Então, agora a gente tem o som do nosso torpedo. E vamos fazer agora o som da explosão. Então,
quando o torpedo colidir com a nave inimiga, né? Aqui ele gera a explosão. Vamos adicionar, então, o áudio tocar e vamos escolher o explosão 6. Agora, quando a nave inimiga, ou melhor, quando o torpedo inimigo colide com o jogador, vamos colocar a explosão tocar, a explosão 4. Isso aí, pronto. E vamos testar. Agora eu vou tomar um tiro. Então era isso. Ainda podemos, para deixar o jogo mais emocionante, a gente poderia fazer com que ele, em vez de criar os inimigos de 2 em 2 segundos, a gente pode colocar esse intervalo aqui aleatório. Então, eu boto aqui ale, random, e daí, em vez de ser 2 segundos, vamos botar 1 segundo, é o mínimo, vírgula 4 segundos é o máximo. Esses tiros também, eles poderiam ter uma criação mais aleatória, os tiros dos inimigos. Então, o sistema ele cria cada 2 segundos um tiro, né? Então, vamos botar aleatório. Também vamos botar de 1 a 3. Aleatório. 1,3. E tá aí o nosso joguinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente demonstrou como criar um joguinho de uma forma bem simples, usando uma ferramenta chamada Construct. A gente não precisou programar através de linguagens de programação nenhuma, né? Então, a gente só tem que ir criando os eventos e, a partir dos eventos, a gente vai disparando ações. Então, aqui a gente tem uma amostra daquilo que a gente trabalha na disciplina de jogos para web. Então, eu vou me despedindo por aqui e espero contar com vocês no nosso curso. Um abraço e até a próxima.